Sejam bem-vindos a mais um programa de Beleza e Negócios. Hoje, mais do que minha amiga, ela é minha parceira de vida, a Emily, que está por trás do Instagram Help Vizinha e também da marca M by Help. Vai nos contar toda a trajetória dela até chegar na marca M by Help. E junto com esse programa nós temos também nossos patrocinadores, né? A Deja Vu Professional, que é a nossa marca parceira. A Deja Vu, ela tem linhas tanto profissionais quanto home care para cabelos e é uma marca incrível da qual eu confio e indico para vocês. Então, Emily, muito estranho te chamar de Emily, porque tu é minha amiga, né? Mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui no Beleza e Negócios, falar um pouquinho da tua trajetória. Para começar, vamos falar bem no início, né? Acho que para contextualizar vocês, eu e a Emily, nós somos amigas de infância, nos conhecemos na escola. Então, eu vi ela se tornar uma mulher, assim como ela me viu me tornar uma mulher também. Então, é muito gratificante tê-la aqui com a gente hoje. E falando de início, eu lembro de ti na escola vendendo trufas. Sim. Acho que a gente pode falar por aí, né? Porque tu sempre teve esse perfil empreendedor. Sim, e muitas coisas, né, amiga? Primeiro, agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Estava ansiosa, confesso, por esse convite. E foram várias coisas, na verdade, né, amiga? Foram as trufas, que veio depois até. Veio depois, o que foi primeiro? Foi, na verdade, as trufas, elas vieram depois do colégio. Porque eu tinha saído já do colégio, e aí pegou até na fase que o Matheus já tinha saído, porque ele vendia no trabalho. Eu fazia para ele vender no trabalho. Mas era uma função, tu ia até madrugada fazendo às vezes, né? Porque eu trabalhava numa empresa, uma fábrica de salgados, e aí eu trabalhava das 9 até as 7. Chegava em casa às 7, me grudava nas trufas, aí eu pagava R$5 pra Sá, minha irmã, fazer os brigadeiros e os branquinhos pra me ajudar, e aí a gente ficava até meia-noite, mais ou menos, fazendo as trufas pro Matheus pegar as trufas e vender no trabalho. E aí a gente começou nessa função para juntar dinheiro para o apartamento. Então foi as trufas, aí teve também, eu vendi joia, semi-joia, a gente teve uma hamburgueria também, foram várias coisas. Então só foram vários empreendimentos. Mas então primeiro foi trufa. Foi as trufas. Na escola tu nunca vendeu nada? Aí foi o brick das gurias de Gravataí, que foi as minhas roupas. Tá, eu lembrava de alguma coisa na escola. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do brick. Na verdade, foi uma época que eu tava desempregada. E aí eu precisava de dinheiro, né? Porque eu nunca gostei, assim, de depender dos meus pais. Eu nunca gostei de pedir dinheiro pra eles. Isso sempre me incomodou. Então, eu precisava fazer alguma coisa pra ter o meu dinheirinho. Então, eu vi que o brick das gurias de Gravataí tava bombando na época e eu não tava gostando mais das minhas roupas, né? E eu vou vender as minhas roupas no Facebook. E aí, teve uma época que eu só vivi vendendo as minhas roupas. E aí, comecei. Vendi muita roupa. Tá, mas tu vendia roupa e comprava novos pra ti? Não, amiga. Tudo eu ia vivendo com aquele dinheirinho, né? Não comprava novas, não. Tinha algumas que eu trocava ali no brick, né? Das gurias. E aí teve o brick das gurias e teve uma coisa que eu fazia também, mas isso foi por pouco tempo, tá? Que daí eu sempre gostava de um dinheirinho, né? E aí, como eu tava desempregada, eu oferecia pra limpar o banheiro do meu irmão por R$25. Sim. Eu cheguei a fazer isso pra te ter ideia. Meu Deus. Sim. E aí teve as trufas, a gente tentou fazer salada no copo também, mas não deu muito certo, não deu. Teve uma vez que eu e o Matheus, a gente pegou lingerie pra vender. Lembro. E a gente pegou, assim, um valor de lingerie e a gente conseguiu vender todas aquelas lingerie. Que legal. Então, teve, assim, ó, de tudo. Que legal. De tudo. Então, como eu falei, sempre teve essa veia empreendedora, né? Sim. Porque eu acho que isso nasce com a gente. Sim. Né? A gente já começa. Esse negócio de querer vender já diz muito do perfil da pessoa. E o teu sonho sempre foi ter o teu próprio cantinho, né? Teu apartamento. Sim. Quando foi que tu percebeu que tu queria muito realizar isso, que era um sonho, que era um desejo muito grande? Quantos anos tu tinha, assim? Tu lembra de ter tido algum start, assim? Na verdade, assim, o sonho do apartamento, ele foi uma junção, assim, de um outro sonho,
que foi o sonho de me casar. Eu sempre tive esse sonho de me casar desde novinha. Então eu sempre pedia pra Deus, assim, quando eu tinha 12 anos, eu quero me casar. Eu sempre tive esse sonho do casamento e do primeiro amor, do primeiro namorado e se casar com ele. E graças a Deus, Deus me abençoou, né? E eu e o Matheus, a gente se conheceu com 14 anos e aí a gente tá junto até hoje. Com 11 anos a gente casou. E aí veio esse sonho do casamento, tinha esse sonho do casamento, né? Só que pra casar, pra fazer aquela festa de casamento, vestido de noiva, né? Não adiantava fazer tudo isso e não ter pra onde ir, ficar na casa de pai e mãe. Então, um sonho ligava o outro. Então, eu tinha esse sonho do casamento, mas pra isso eu precisava realizar o meu sonho do apartamento. E aí, os dois se juntavam, só que tinha uma coisa, a adolescência. Tava bem complicada, tava passando por uns momentos com os meus pais, assim, chegavam algumas fases ali que eu não concordava com algumas coisas, não aceitava algumas coisas, e querendo ou não, eu tava na casa deles, né? Então, os incomodados que se referem, né? E aí, eu comecei a juntar isso, eu já tava com o Matheus, já fazia quase 6 anos, quando a gente comprou o apartamento, né? E aí a gente já tava nessa questão, pô, a gente precisa morar junto, a gente precisa ter o nosso cantinho, né? E a falta de intimidade também, na casa dos meus sogros tinha muitas regras, a gente não podia ficar no quarto, por exemplo. E nos meus pais tinha a falta de intimidade também, porque era muita gente. E aí juntou essa questão, né, que foi aumentando esse sonho. E outra coisa também que levou a esse sonho a aumentar ainda mais pelo meu cantinho, pelo nosso apartamento, foi a questão da minha sogra, que ela sempre teve um amor muito forte pelo cuidado no lar. Cama posta, mesa posta, e eu comecei a ver isso com a minha sogra, e eu comecei a ver esse amor do lar que ela sempre teve, sabe? E aquilo começou a me brilhar muito os olhos. Te inspirou? Me inspirou muito, assim. E aí isso trouxe ainda mais esse amor pelo lar, essa vontade de ter o meu cantinho. E fora essa questão da minha independência também, que eu sempre busquei. Então, acho que foi uma junção dos dois. Tanto do meu sonho de casar, do casamento, né? De morar junto com o Matheus, enfim. Com o ter o nosso cantinho, assim, né? Sim. Tu sempre fala muito sobre a tua sogra, né? Porque a família do Matheus é uma família diferente da tua, né? São culturas diferentes, são pessoas diferentes, enfim. Acredito que quando a gente junta duas pessoas de culturas diferentes, a gente cria uma, né? Outra identidade, assim. E tu sempre fala muito da tua sogra, né? Sim. Do quanto tu mudou, assim, com ela, né? Tu era muito diferente na adolescência. Sim. E o jeito dela te inspirou muito. Ela sendo mãe, ela em casa, Sim, né? Ela é uma baita referência, assim, pra ti, né? Sem dúvidas, amiga. Assim, ela é a minha segunda mãe, assim. Então, ela é minha inspiração em muitas coisas. Tanto dessa questão com o cuidado do lar, assim, com a criação dos filhos dela, como também a questão dela, da aproximação de Deus também. Ela também me trouxe muito isso. Então, ela é uma inspiração para mim em várias fases, momentos da minha vida. Eu acho muito bonito, muito legal ver isso, porque a gente vê muita rivalidade entre nora, sogra, né? E tu sempre mostrou, sempre falou muito sobre essa admiração que tu tem por ela. Sim, legal. E isso é muito, né? As pessoas têm muito essa questão de sogra ser má, ser ruim, né? E eu não tenho nada disso. A minha sogra, inclusive, me ajuda até hoje, me ajuda muito, me apoia muito, né? Lembro que ela sempre se preocupava, assim, que eu não tinha um casaco de lã batida, daí ela ia lá, comprava um casaco pra mim, sabe? Ela te adotou? Sim, me adotou. Querida. Então, ela também acompanhou, né? Imagina, desde os meus 14 anos, junto comigo. Então, ela viu também essa transformação toda, né? Sim. De menina pra mulher, assim, né? Então, é minha segunda mãe, assim. Tá, e voltando ao assunto apartamento, né? Vocês compraram ele na planta? Sim, em 2019. Sim, e tu acho que tu tinha o quê, 20 anos? Tinha 20, 20 anos. Eu acho que, inclusive, tu comprou ele muito nova, né? Tu e o Matheus. Acho que tu podia dar uma dica pro pessoal de casa que tem o sonho de ter seu próprio cantinho, seu próprio apartamento. Como dar o primeiro passo? Eu acho que, assim,
acreditar é a primeira coisa, sabe? Porque, assim, até eu lembro que eu sempre fui muito positiva. Mesmo sem R$1 no bolso, assim, eu sempre acreditei, assim, que era possível. E eu lembro que a gente tinha, acho que R$10.000 guardado, que a gente conseguiu com as trufas, com a hamburgueria que a gente fez, com todas as coisas que a gente fez. E a gente tinha 10 mil e eu falei pro Matheus, amor, a gente precisa ir atrás do apartamento. Não, a gente tem que começar, não dá mais para esperar. E o Matheus, amor, 10 mil não dá para fazer nada? 10 mil, não tem como. Eu, não, vamos ir. E aí ele tava meio assim, porque era pouco, né? Querendo ou não, 10 mil, o que hoje se faz com 10 mil, né? Uhum. E aí 10 mil é só a documentação. Deu, não, quer saber, eu vou começar a chamar a imobiliária. E aí eu comecei a chamar os corretores, imobiliária, comecei a orçar. E aí eu comecei a ir atrás, assim, sempre muito positiva, sempre pensando que ia dar certo. E com os 10 mil a gente conseguiu. Então, eu acho que é isso. A primeira coisa, assim, é acreditar, sabe? Porque é que nem o casamento. A gente acha que não vai dar, que a gente tem pouco dinheiro, mas Deus, ele vai fazendo, vai dando, sabe? A direção, o caminho certo e vai dando certo. Não Sim. tem. Eu acho que sobre essa pergunta que eu te fiz, né? Do que... Qual dica que tu dá pra ir atrás disso, né? Pra dar o primeiro passo. Acho que sim, tem que acreditar. E o segundo passo é perguntar. Tem que se informar. Sim. Às vezes a gente pensa, não, mas não é dinheiro suficiente para comprar um apartamento. Sim. Não, mas eu vou estar incomodando porque eu não tenho dinheiro. E vou incomodar o corretor de imóveis. E eu acho que a gente tem que se informar, porque eu acho que depois de acreditar, tu tem que te organizar para isso. Sim. Então, tu tem que ter essa informação, tu precisa ir atrás, né? Todas as coisas que eu iniciei na minha vida foi acreditando e me informando. Sim. Então, assim, às vezes eu não tinha um puto no bolso, mas eu tava perguntando pra ver como é que fazia acontecer, pra me organizar, pra que isso fosse se E quando a gente realidade. começa, as coisas vão se mexendo, vai dando. É incrível. Parece que o universo começa a se movimentar a favor, sabe? Eu acho demais também. E corretor também adora a função, claro, então ele vai te ajudar. Claro, ele quer fazer possível esse teu sonho, né, virar realidade. Então tá. E aí, depois do apartamento, bom, compraram um apartamento, Sim, os 10 mil se foram. Sim. E daí, tu era CLT? Era CLT, na época, quando a gente comprou o apartamento, eu tava saindo da fábrica de salgados, e aí eu fazia freelance até de noite, de monitora de brinquedos em festa infantil, porque eu queria juntar dinheiro pra fazer minha carteira de motorista, né? E aí, nessa época, eu entrei para um salão de festas para ser consultora de vendas. Daí eu comecei nesse salão de festas, eu fiquei quase 3 anos nesse salão de festas. E aí, depois veio a pandemia. Nessa época até que veio a pandemia, né? Porque a gente comprou em 2019, em dezembro, 2020 veio a pandemia, né? Então, nessa época, já estava no salão de festas há um tempo. E aí veio a pandemia. E em 2020, em março, eu criei o Instagram. Tá. Mas eu continuava no salão de festas. Sim. Só que eu tava trabalhando de casa, porque festas foi o mais afetado, né? Sim. Então eu tava afastada, recebendo pelo governo, mas já tinha criado o Instagram. Eu criei em abril, na verdade. Eu criei em abril. Tá. Antes da gente entrar no Instagram da Help Vizinha, né? Era a Emily Isidoro. Tinha esse perfil. E vou dizer pra vocês, na adolescência, a Emily já era bem conhecidinha, tá? Porque ela era filha do fotógrafo Carlinhos, sempre muito comunicativa, né? Então, muita gente conhecia ela. Mas ela não era uma pessoa pública, digamos assim. Então, quando ela criou o Help Vizinha, ela criou de forma anônima. Acho que isso é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, só quem te acompanha mesmo, né, desde o início, tem esse conhecimento, que tu começou de forma anônima. Por quê? Sim, eu fiquei, na verdade, eu acho que foi 2, 3 meses de forma anônima, sem aparecer. Era só Help Vizinha, e aí tinha o logo de uma casinha, né? E onde eu postava só inspirações de casa, dicas, receitas. E eu tinha combinado com o Matheus que eu não ia aparecer, porque o Matheus, ele nunca gostou dessa exposição. Hoje é totalmente diferente, ele aceitou, né? Ele teve que aceitar. Sim, e ele nunca gostou dessa exposição, então ele falou, amor, olha só, pode fazer o Instagram, tá tudo certo, mas eu não quero que apareça, assim, a nossa casa, a nossa vida. Coitado. Mal, coitado. Sabe ele. Mudou tudo completamente, em meses, né? Meses. E aí,
Eu fiquei 3 meses só com o logo, só postando inspirações sem aparecer. Só que as pessoas, elas queriam ver quem é que estava por trás. Começou, porque cresceu muito rápido. Em 1 mês eu tava com 3 mil seguidores, depois eu tava com 5 mil, foi tudo muito rápido. E aí elas queriam saber quem tava por trás. E aí eu tava em casa sem fazer nada, né? E aí eu tava com aquela vontade, né? Mas o medo sempre rola, né? A insegurança também, o que as pessoas vão falar, a família, os amigos, o que vão achar. E aí, quer saber, eu vou gravar meu enxoval só aparecendo as minhas mãos. Então eu comecei gravando o meu enxoval, aparecendo só as mãos, até aí não mostrava o rosto, né? Levou acho que uns 3 meses e eu apareci com o meu rosto. E depois eu nunca mais parei. Nunca mais parei de aparecer. E aí eu lembro que um bazar até me chamou e falou, vem divulgar aqui. E eu, meu Deus, como é que eu vou divulgar, né? Aí teve um dia que, isso foi 5 meses depois, o Matheus me deixou na Leroy Merlin para passar a tarde inteira na Leroy fazendo vídeos. Fazendo stories na frente das pessoas. E a gente tava de máscara ainda, porque era pandemia, né? E aí perdi a vergonha e depois daquilo só foi. Fluiu. Nunca mais parei de aparecer, né? Tô há 5 anos aparecendo. Mas tua primeira aparição foi em casa? Foi em casa, dando dica, se eu não me engano, de móveis. Porque eu tinha um guarda-roupa todo caindo aos pedaços. Eu lembro. Sim. E aí eu ficava muito estressada com aquele guarda-roupa e eu falava, gente, não comprem madeira, não comprem MDP, que era o guarda-roupa, né, de MDP. E aí eu falava, não comprem MDP. E aí eu dava essa dica de comprar em madeira mesmo, boa, Sim, MDF, né? Sim, e aí foi quando eu apareci. Tá. E quando tu apareceu, tu tinha vergonha, assim, de te gravar? Tu já tinha te gravado antes? Não, eu falava com uma voz bem fininha, filtrinho de estrelinha, coisinha assim, né? Eu, lua. E demorou, assim, pra eu conseguir realmente ser, assim, eu, normal, sabe? Sem fazer uma voz fininha, sem ter vergonha, sem ter medo, né? Mas depois foi fluindo naturalmente. Mas demorou, assim, né? Aí tirar os filtros. Sim, eu te pergunto isso porque eu sei que muita gente que inicia no empreendedorismo, tá criando um perfil ou de negócio ou quer ser influenciadora e não consegue se gravar, tem muita vergonha ainda de aparecer, ou nem de aparecer, mas de pegar o celular e falar consigo mesma como se estivesse falando com outras pessoas, sabe? Eu sei que tem essa dificuldade, eu acredito que tu receba muitas dúvidas sobre isso, né? Emily, tô começando agora, como é que faço pra me gravar? Mas eu acho que assim, se tu para 1 dia, 2 dias, 3 dias sem gravar, tu já perde a vontade de gravar. Depois, pra gravar de novo, já é uma dificuldade, sabe? Então, eu evito ao máximo, assim, ficar dias sem gravar, dias sem aparecer. Eu fico no máximo ali um domingo, por exemplo, sem falar. Mas eu posto stories, mas eu não fico sem falar. Porque se a gente fica sem falar, a gente já fica desanimada pra falar. Já fica sem vontade, já, mas será, sabe? Eu falo que ser low profile é um vício, tá? É, exatamente, tem que cuidar. Tu começa a parar de postar, tu fica, mas é tão bom, né? Não tem esse compromisso. Porque é um compromisso, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Tu tem que ter constância, tu tem que estar todo dia ali. Então, quando tu vê que, é bom também, né? Ficar às vezes sem, então não dá. Tem que ser todo dia. Pra ti, ficar sem, tu te considera num dia de folga, né? Sim, exatamente. Mas me culpo por isso, né? Então, é todo dia. Sim. E no início do perfil da Help Vizinha, tu começou a aparecer, o perfil começou a crescer. Eu acho que o impacto de tu aparecer, a tua imagem, saber quem tá por trás do perfil, foi muito positiva, né? Porque daí começou a crescer mais rápido. Sim, porque daí, na época, em 2020, como era a pandemia, enfim, tinha um grupo de vizinhas. Tinha muita dona de casa começando nessa questão, e era muitas assim de Fortaleza, Ceará, era muito fora, não era aqui no Rio Grande do Sul, né? Então elas se apoiavam muito, se ajudavam. Hoje a maioria desistiu, largou, mas no começo era assim, um grupo mesmo, um time, uma ajudando a outra, assim, sabe? Então ter aparecido, mostrado que eu tava no começo, no enxoval, com a planta, esperando, né, o apartamento. Então, e sendo jovem também, né, com 20 anos, assim, foi uma coisa que eu acredito que ajudou também, né? Sim, eu acho que tu compartilhar toda essa expectativa de ser muito nova, de se mudar muito nova, de comprar apartamento super cedo e aí esperar a entrega das chaves. Teve toda uma caminhada, assim, uma trajetória que tu mostrou ali no Instagram. Acho que
inspirou muitas meninas que Sim. tinham esse sonho, mas de repente faltava uma inspiração, um ato de coragem, né? Ou uma informação. Sim, Enfim. E na verdade a minha coragem pro Instagram, ela veio quando eu fiz o Protagon, que foi uma sim. imersão que eu fiz agora de novo. E aí eu fiz lá em 2020, eu fiz em fevereiro, antes da pandemia. E aí eu já tava com esse sentimento, assim, que eu deveria criar o Instagram. E aí, no Protagon, que é o com o Wendel Carvalho, né? Ele fala muito sobre a gente deixar as inseguranças de lado, sobre a gente não ligar pra opinião dos outros, sabe? Que é isso, né? A gente não tem que dar bola pro que os outros vão achar. A gente tem que fazer. E acabou. E eu tava com esse sentimento. Deus já tinha colocado essa sementinha, plantado essa sementinha no meu coração, né? Só que eu tava com isso. O que a minha família ia achar? O que as pessoas iam achar? E lá no Protagon, o Wendel fala muito sobre isso. Vamos ligar o foda-se, vamos realizar o nosso sonho, sabe? Vamos atrás da nossa vida épica, que nem ele fala. E aí, lá no Protagon, em fevereiro de 2020, eu falei, eu vou sair daqui e eu vou criar meu Instagram. E foi isso, eu saí em fevereiro, em março eu criei o Instagram, em abril daí eu comecei a postar, né? Então, o Protagon, que foi o que a gente fez agora em 2025 de novo, agora em mês passado, né? A gente fez de novo, assim, foi o que me deu coragem, porque realmente a gente fica com esse medo do que as outras pessoas vão achar, o que as pessoas vão falar. E é o medo, né? É o que nos trava. E é muito bobo, né? Sim. É só tu pensar o quanto tu é ocupada na tua vida. Sim. As pessoas também são. Então, a gente fica preocupada com o que eles vão achar, mas foda-se. É isso. Às vezes eles não vão achar nada. Sim, exatamente. Né? E já que tu falou do Protagon, né? Foi uma virada de chave na tua vida, porque depois dali tu fez o teu Instagram, né? Então mudou a tua Sim. vida profissional através disso. E agora do último Protagon que tu participou, o que tu tira de aprendizado, assim, e que tu te prometeu realizar? E é sempre incrível, uma experiência maravilhosa. Eu sempre digo assim, quem puder ir no Protagon de verdade, assim, porque todo mundo tem aquele preconceito, é coach, é coisa de coach, né? Mas não, gente, é uma imersão, são 3 dias, a gente entra na sexta-feira e a gente sai no domingo e a gente entra das 9 da manhã e a gente fica até meia-noite, 3, Nossa. no domingo é até 3 da manhã. E aí são muitas dinâmicas, assim, que faz a gente mexer no nosso emocional, assim, né? E muitas coisas ligadas com os nossos pais, muitas travas... Crenças que a gente tem, né? Muitas travas emocionais que a gente tem, muitas coisas ligadas com os nossos pais, né? Que a gente carrega até hoje, assim. E aí muitas coisas que eu trabalhei lá no Protagon em 2020, esse eu não trabalhei, já tinha, já né? São outras coisas. Já são outras coisas. E eu consegui também... Em 2020, eu tava muito com aquilo, mas será que é verdade? Será que acontece mesmo, né? Tem uma dinâmica que eles fazem que tu entra, assim, nos estados emocionais. Na tristeza, na gratidão, na alegria, na raiva, né? E em 2020 eu não conseguia acessar, porque eu ficava abrindo os olhos, eu queria ver o que estava acontecendo, será que era verdade? E aí esse ano eu falei, não, eu vou realmente sentir isso, eu vou viver isso de fato, assim. E aí eu fechei meus olhos, assim, e eu vivi, assim, intensamente, e todas as emoções eu conseguia acessar. E aí era choradeira, era aquele sentimento de gratidão, a tristeza, tudo tu consegue acessar, assim, né? E aí eu prometi pra mim que eu ia deixar de lado, querendo ou não, eu ainda tenho muito forte a questão da insegurança, que eu me preocupo muito, assim, e é uma insegurança, na verdade, que é comigo mesmo, né? Não é nem com os outros, assim, o que os outros vão falar, eu não me importo com isso, mas é comigo, assim, porque eu tenho uma autocobrança, eu me cobro demais. Então, até o Matheus me fala sobre isso, assim, que, amor, tá bom assim, e pra mim não tá. Eu quero mais, sabe? É um perfeccionismo ali. É um perfeccionismo que, às vezes não, sempre, não precisa disso, sabe? Porque, a Emily de 2020, se fizesse isso, ia estar muito feliz, né? E aí, a Emily de hoje fica tipo, eu poderia fazer melhor. Mas vamos agradecer por que tu tá fazendo hoje, sabe? Porque tá demais. E aí, às vezes, a gente não consegue ver, sabe? A grandiosidade do que tá fazendo hoje, sabe? Então, a autocobrança, quero deixar mais de lado, assim, porque me faz mal. O perfeccionismo. E até hoje eu gravei um vídeo no TikTok que eu falei sobre isso, que é a comparação. Que, nossa, eu não vi o quanto tava me fazendo mal e lá no Protagon eu vi. Que eu fiz, né, a marca, criei a marca Amy by Help e eu tive uma inspiração muito forte de outra marca.
E aí, no começo, eu olhava o Instagram delas, né? E pra ser me influenciar, assim, né? Te inspirar. Me inspirar e não ser como comparação. E lá o Wendel falava, no começo a comparação, ela é boa, ela é positiva, ela vai te motivar, ela vai te empurrar a fazer as coisas, né? Mas depois ela vai começar a te machucar, não vai ser bom, vai se tornar ruim pra ti, ficar nessa, né? Tu vai entrar numa coisa muito profunda. E aí eu comecei a observar que eu comecei a ter muita dor forte assim no peito, ansiedade, sabe? Bem os sintomas assim de ansiedade. E aí eu comecei a observar que todos os dias, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era entrar no Instagram dessa marca. Todos os dias. E aí eu não tava vendo que aquilo era uma comparação, que tava demais. Só que pra mim tava, não, é uma inspiração, eu tô vendo o que elas estão postando hoje, né? Então, é a minha inspiração. Só que não tava como inspiração mais, já tava uma comparação que tava me fazendo mal. Sim. E eu não é uma tava marca vendo. que tá há anos no mercado, que tá Exatamente. que é super estruturada, que tem muita gente pra trabalhar, que tem capital pra investir. Exatamente. E tu que abriu há um mês a tua marca. Sim, e aí foi isso que me pegou, porque daí foi antes do Protagon aconteceu o Esquenta Black. Elas fizeram o Esquenta Black e eu também fiz. E aí eu vi que, assim, caminhões de vendas, elas vendendo muito, e eu aqui, 5 pedidinho, 3 pedidinho, mas, pô, eu comecei há um mês. Sim. Elas têm 7 anos de marca, mais até. E aí eu queria me comparar com uma marca que tá há anos no mercado, querendo o mesmo resultado que elas. Sim. Só que eu não tava vendo que aquilo tava me fazendo muito mal. E aí o Wendel falava muito sobre isso, que a comparação é boa no começo, ela vai te motivar, mas depois não dá mais, a gente tem que cortar isso aí. E aí eu vi que, não, eu já tô passando do limite, né? Sim. E aí depois do Protagon eu nunca mais entrei no Instagram delas, em nada assim, e vou seguir o meu caminho, porque eu tenho o meu tempo, sabe? Então a gente não se dá de conta, assim, que tem um momento que nos faz muito mal a comparação. Em tudo, né? Em muitas coisas, não só na marca. Sim, o pessoal às vezes é também. pessoal também, porque a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. É certo. Sim. Então, às vezes, é melhor a gente ir lá na nossa graminha, sabe? Cultivar ali e não olhar muito pro lado. Exatamente. Eu acho que com o teu Instagram, Help Vizinha, tu conseguiu alcançar muitas pessoas nível Brasil, né? Hoje acho que o teu público não tá localizado assim, só no Rio Grande do Sul. Sim, até me espanto porque às vezes tem vizinhas de vários lugares, assim. Então, tá claro que o maior público é aqui, né? Mas tem de vários, assim, vários estados. Muito legal isso, né? O quanto o Instagram e as redes sociais podem nos levar a muitos lugares que a gente nem imagina. E assim, conforme teu Instagram foi crescendo também oportunidades na tua vida, né? Por quanto tempo tu ficou administrando 2 carreiras, né? Help Vizinha e CLT. Sim. Numa empresa. Eu não lembro se tu era CLT ou se tu era autônoma na imobiliária. Não, era CLT. CLT, aham. Por quanto tempo tu conciliou? Eu fiquei de 2020 até final de 2023. Porque quando a gente fez o casamento e eu vi que no casamento eu tinha... Nossa, no casamento tu estava trabalhando ainda. Sim, no casamento eu estava trabalhando. Foi uma loucura, né, amiga? Só na base de calmante. Foi assim, foi loucura. Hoje eu vejo, meu Deus, como que eu consegui fazer tudo. Porque era loucura, assim, a rotina. Assim, e era a época que eu mais fazia divulgação, por causa do casamento também, né? Então, eu saí do CLT, da RV, né? Que foi a imobiliária última que eu trabalhei, em dezembro de 2023. E aí, eu só tive essa coragem, assim, depois do casamento. Que daí o casamento foi 80% do casamento a gente conseguiu pagar com as trocas na parceria, assim, e aí eu vi, meu Deus, eu tenho um potencial aí, eu consigo mais e, tipo, eu acho que eu tô perdendo tempo aqui na imobiliária, sabe? Então, daí eu resolvi pedir demissão e sair do CLT. Sim. Porque aí tu ganhava de um lado, né? Ganhava também da Help Vizinha, ganhava CLT, ganhava Help Vizinha, e aí tu viu que, poxa, se eu me dedicar mais no Help Vizinha, talvez eu... consiga me sustentar e talvez ganhar mais do que tu ganhava. Sim, porque na verdade, quando eu tinha o CLT, eu não valorizava
o Help Vizinha, porque daí eu aceitava qualquer coisa, porque eu tinha o CLT, eu já tinha o meu certinho ali. Então, eu não valorizava tanto, assim... Como um trabalho. Como um trabalho, exatamente. Teu ganha-pão. Exatamente. Então, as pessoas me davam qualquer coisa, ali me davam coisa, eu aceitava. Divulgava. Então, não tinha aquela valorização de um trabalho mesmo, sabe? Porque eu tinha o meu trabalho CLT, né? Então, isso foi muito bom, porque eu vi, não, eu vivo disso, sabe? Hoje eu valorizo o meu trabalho. Então, foi muito bom, E como assim. foi para te tomar essa decisão, dar esse pé na bunda, digamos assim, né? De sair do CLT e começar a empreender totalmente como influenciadora digital? Na verdade, assim, muitas amigas minhas foram me dando, assim, empurrões e vendo que... Porque eu sou uma pessoa que... Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando, essa questão do cobrar as pessoas. O cobrar o teu valor, sabe? Questão de dinheiro, assim, eu ainda tinha uma trava muito grande. Mas será que não é caro? Será que as pessoas realmente vão pagar por isso? E tu vê que realmente tem muitas empresas que não vão pagar. Elas querem só troca, principalmente no nosso trabalho, assim, né? Mas muitas amigas minhas me davam esse chacoalhão. Amiga, olha só, olha tudo que tu faz, olha tudo que tu entrega. Pô, daí tu vai aceitar um rímel para fazer 5 stories, a pessoa vai vender, sei lá, 30 produtos ali por causa de ti e tu vai ganhar um rímel. Que valorização é essa, sabe? O teu nome, a tua credibilidade. E aí, o que eu comecei a notar é isso, sabe? A credibilidade, porque o que eu mais tenho de valor hoje é a confiança das minhas seguidoras. Sabe? Essa confiança que elas têm, isso eu não posso perder. Essa credibilidade, sabe, delas. Sim. Então, eu comecei a valorizar muito isso também. Então, essa troca, assim, sair do CLT, ficar só como Help Vizinha, assim, né? Também me fez enxergar que, não, eu não preciso aceitar qualquer coisa, sabe? Só por causa do dinheiro. Não, Sim. elas confiam muito no que eu falo. Então, calma lá. Bom. E teu público é muito fiel. Muito fiel, exatamente. Então eu não posso perder isso. Então eu tenho que ver, é bom para elas, é interessante para elas. Isso é interessante para mim também. Vai fazer parte da minha rotina, enfim. Que nem eu tava com uma parceria até esses dias e aí eles têm 7 produtos e eu gosto só de um produto. E eu cancelei com eles. E é uma marca boa, assim, sabe? Só que como é que eu vou passar confiança para elas com 7 produtos e um só é bom? E aí elas vão lá comprar e aí, a Help indicou, mas não é tão bom, sabe? Então eu não posso perder isso, a credibilidade delas, a confiança. E é isso, sabe, amiga, que nem tu falou, assim, elas confiam muito no que eu falo. Eu criei realmente um time ali comigo, que eu sempre falo, né? Que nem esses últimos dias, assim, eu tô vendo que o Instagram, ele tá bem ruim, assim, em questão de entrega. Os números estão bem baixos, assim. E aí, esses dias a gente foi numa cabana, e aí aqui pertinho até, e aí eu fui fazer uma divulgação lá pra eles, né? E aí mas o Reels que eu fiz pra eles, né, a entrega foi bem baixa, deu 10 mil visualização, 70 mil seguidores, é baixa, né? E aí fiquei, que ruim, assim, não consegui entregar muito bem. E hoje ele me mandou uma mensagem, até eu tava respondendo ele antes de vir, e ele me mandou uma mensagem, Emily, a gente queria te agradecer, porque o retorno foi muito positivo, a gente teve mais de 1.000 seguidoras, então imagina, mais de 1.000 seguidoras, sim. E quando tu quiser usar nossa cabana, só vir aqui, tá disponível para ti. Se quiser fazer um evento da tua marca aqui. E olha só como é importante assim, essa conexão que eu tive com elas. Porque mesmo que poucas pessoas viram, essas poucas pessoas, elas já entregaram tudo, sabe? Foi o público fiel que viu. Exatamente. Né? Então, às vezes, não importa uma quantidade de pessoas que não engajam. Mas eu tenho um pouquinho ali que tá engajando muito. É melhor a qualidade do que a quantidade, com certeza. Não importa o número de visualizações, o que importa é o quanto impactou aquele vídeo na vida daquelas pessoas. Então, elas tiveram curiosidade, né? Entrar em contato com a empresa. Sim. Pra saber valores, pra organizar uma viagem pra cabana. Sim, e confiaram no que eu tava falando, né? Exatamente. Que é isso, assim, o mais importante. E, bom, hoje, então, tu é influenciadora, né? Da Help Vizinha. E conseguiu se desvincular do CLT e tudo mais, que tenha sido um processo difícil, né? E até se acostumar com a vida de autônoma, né? Sim. Acho que tem altos e baixos aí que a gente não comenta muito sobre. Mas eu acredito que deva dar Chega um momento que tu fica tipo, será que eu não tô fazendo pouco?
Ou será que o que eu tô fazendo é bom? Sim. Vem os questionamentos, né? Como é que foi pra ti lidar com isso? Sim. Os primeiros meses, assim, foram bem difíceis, porque eu pedia sempre uma rotina mais calma, né? Porque a minha rotina era uma loucura, assim, a minha rotina era muito estressante, era o CLT ali, a correria de ser dona de casa ainda, né? E aí, tava organizando um casamento ainda. E aí, às vezes, eu comia no carro, na freeway, naquela loucura, assim, sem tempo pra nada. Então, eu sempre pedia pra Deus, ai, Deus, eu quero ter uma rotina mais tranquila, quero tomar meu cafezinho, sabe, com calma. Eu quero isso, sabe? Eu quero ficar mais em casa. Eu não conseguia quase ficar em casa. Chegava em casa, já era 8 horas da noite, aí já fazia janta, já tinha que dormir, CLT. Então, era muito, muito estressante, assim, não era o que eu queria. Só que nos primeiros meses, em vez de eu agradecer por essa rotina de estar mais tranquila, eu comecei a ver, meu Deus, mas eu posso fazer mais? Eu tô fazendo pouco? Eu acho. E aí eu comecei a me sentir mal, porque eu comecei a pensar nas pessoas assim, todo mundo pegando o ônibus, aquela loucura, todo mundo na correria, e eu tô aqui, nessa moleza, sabe? Nessa rotina, assim, tão tranquila. Ai, não sei. Eu comecei a me sentir mal, em vez de agradecer por isso e ver, pô, mas eu conquistei isso, né? Eu sou merecedora disso. Sim. Eu comecei a me sentir mal, assim. Nos primeiros meses foram difíceis de eu aceitar, assim. E até eu conversei bastante com uma amiga minha, Sharon, que ela estava passando por isso também. Que daí ela pedia muito um trabalho mais tranquilo, e quando ela teve, que ela começou a ficar muito em casa, ela começou a se sentir mal. E aí agora ela tá como que ela tá assim na loucura de novo. Então, como pode, né? A gente não valoriza assim, mas hoje eu já tô super bem, amo a minha rotina tranquila. É maravilhoso, é um privilégio. Sim. Poucas pessoas podem ter, né, essa rotina mais tranquila, né? E Sim. acho que tem que aproveitar, a gente tem que agradecer mesmo. É verdade, a gente tá mais em casa também, eu amo estar em casa, então... Sim, nossa. E tu consegue fazer teu trabalho com mais tranquilidade, né? Uhum. Na correria que tu fazia antes era... Mas tem que ter uma rotina, porque senão... Procrastina. Sim, exatamente. Daqui a pouco tu tá... Principalmente a gente que trabalha com Instagram ali, né, celular, quando vê, tu vai responder um WhatsApp, tu vai responder ali um direct... Viajando já Quando no vê, Instagram. tu tá no Rio, tu tá nos stories ali, quando vê, passou 1 hora, 2 horas, tu não fez nada. Eu imagino. Então, tu tem que se ligar nisso, tu tem que criar, que nem agora eu tô fazendo muito listinhas, assim, né? Coloco no bloco de notas mesmo e vou, segunda-feira eu tenho que fazer isso. Perfeito. Aí vou dando checkzinho ali, porque assim... Tem que ter essa organização, né? Empreender tem que ter essa organização, Sim. né? E falando em empreendimento, como surgiu a Amy by Help? A Amy by Help, na verdade, é um sonho que eu e o Matheus, a gente sempre teve, né? De empreender. A gente sempre sonhou em ter o nosso negócio, em empreender, né? Só que eu queria algo que realmente tivesse sentido, assim, na minha vida. Algo que tivesse conexão com as minhas seguidoras. Algo que lembrasse, assim, do lar, né? E até teve um tempo que eu tava falando com uma vizinha, uma seguidora, né? E aí eu nunca vou me esquecer, assim, que... Foi no tempo do casamento até. Que eu lembro que eu me desculpava muito com as minhas seguidoras por não conseguir dar dica de casa, não conseguir mostrar a minha rotina de limpeza, porque eu tava muito em função do casamento. E aí uma seguidora me mandou assim, Help, olha só, te acalma, tá tudo certo, a vida não é só cuidar de casa. E aí eu nunca me esqueci daquilo, sabe? Realmente, a vida não é só cuidar de casa. E aí eu lembro que nessa criação da marca, eu quero algo que lembre o lar, mas eu não quero algo só pro lar. Eu quero algo também que seja pra nós, assim, né? E aí, quando veio a ideia, assim, dos pijamas, das pantufas e do body splash, foi, assim, perfeito. Porque ele traz o lar, né? O que a gente veste em casa? Pijama. E ele traz essa questão de ser pra nós, né? E não pra nossa casa. Porque, assim, roupa de cama é pra casa. Mesa posta, itens de mesa posta é pra nossa casa. Mas os pijamas, as pantufas, é pra nós que, assim, chegamos num dia cansativo, a gente coloca um pijaminha gostoso, né? A gente bota um cheirinho, uma pantufa. E aí, o sonho de empreender, ele sempre estava ali, só que a ideia nunca surgia, né? Agora parece tudo lindo, maravilhoso, a ideia dos pijamas... Mas tu não sabia qual produto? Não sabia, assim, a gente pensava muito, eu e o Matheus, a gente saía, assim, pra tomar chimarrão, a gente pensava, amor, a gente tem que ter o nosso negócio, a gente tem que ter o nosso negócio, isso há anos atrás, né?
E a gente sempre falava sobre isso. E pelo Matheus, a gente pegava qualquer coisa, qualquer roupa, qualquer coisa e já saía revendendo. Mas eu não queria isso, né? Eu queria realmente criar uma marca, fazer o meu nome assim. E aí, no começo desse ano, eu tava de novo com essa questão de, tá em casa, preciso fazer mais, posso fazer mais, quero fazer mais. E eu tava com esse sentimento assim, eu acho que é o momento de empreender, eu acho que agora eu consigo empreender. E aí, uma amiga, né, muito especial, Dona Natália Dias, né, pra quem não sabe, ela mexeu nesse meu sentimento, né. Ela, pra quem não sabe, ela me chamou e perguntou se eu não queria abrir uma loja de roupa na Casa ND, né, amiga? E aí, eu tava ainda com esses pensamentos assim, meu Deus, eu preciso empreender, o que eu posso empreender? E a Nath ainda me vem com essa pergunta, e eu, meu Deus, será? Só que, amiga, tu sabe, né, eu com roupa, moda ainda. Eu queria, na verdade, que a Emily tivesse o negócio dela. Isso eu sempre falei pra ela que ela tinha que ter. Sim. Porque ela tem o jeito da coisa, ela seria uma ótima vendedora, ela tem o público, ela só faltava produto. Sim. Basicamente isso. Então eu vi esse potencial dela, eu queria que ela explorasse isso e eu via que faltava o quê? Coragem. Eu fui lá e dei um empurrãozinho. Sim, deu um empurrãozaço, né, amiga? Olha que empurrão, meu Deus. Não foi com a ideia que eu dei, sim, mas... foi o empurrão necessário. Foi o empurrão que me tirou da zona de conforto ali. Porque eu fui atrás das roupas, né, pra abrir ali na Casa ND. Só que daí eu comecei a ver aquelas roupas, eu comecei a ir atrás de roupa e eu, meu Deus, gente, eu não tenho paciência pra isso não, moda não é pra mim, não. E agora que eu comecei a me vestir melhor, agora que eu tô cuidando mais disso, que eu vejo que é muito importante, né, amiga? Sim, essa questão, a imagem pessoal. Nossa, e muda muito a autoestima, a gente se vestir melhor, é outra coisa, né? Sim. Nossa, é outra coisa, assim. Então, eu tô melhorando muito isso, eu tô mudando todo o meu guarda-roupa. Mas é uma coisa que ainda não me representa, assim. Eu queria algo que me representasse, né? E eu gosto muito de estar na minha casinha, né? Eu gosto demais de estar na minha casa, do conforto, assim, né? E aí, a Nath me veio com esse empurrão, fui atrás das roupas, acabei desistindo. E aí surgiu a ideia dos pijamas, mas a ideia dos pijamas, ela surgiu com uma pessoa muito importante também, né, que veio nesse processo, que assim, eu falo que ela foi enviada assim por Deus, que foi a Janine, que ela foi lá em casa fazer a sapateira, nossa sapateira lá em casa, e ela foi pra me oferecer uma parceria. E aí ela chegou lá em casa, me ofereceu pra fazer a sapateira de casa. E aí eu comecei a contar, Janine, eu tô com muita vontade de empreender também, pensei em fazer um escritório. E ela, vamos fazer um escritório então, não sei o quê. E começamos a falar sobre o escritório. E ela falou, Emília, eu tô sentindo que eu preciso orar por ti. E eu, meu Deus, eu conheci ela hoje, né? Eu, Senhor, e agora? Mas vamos orar, né? Vamos orar. E aí, eu lembro que a gente ficou assim no corredor de casa, as duas em pé, assim, e ela começou, Emily, tu tá muito confusa, tu não para de pensar, tu tá com muitos pensamentos na cabeça, mas Deus, Ele vai te mostrar o caminho certo. Tu vai ver que Ele vai abrir a porta que tu vai ter que seguir. E aí eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar muito, assim. E aí ela saiu e aí começou muita coisa a fazer sentido para ser os pijamas. Foi assim, loucura, coisa de Deus, assim, né? Aí cheguei na minha sogra, falei pra minha sogra, fomos lá eu fui com uma amiga, né, com a Jo, que ela era guia de lojistas, e aí ela que me levou nas lojas, né, pra ver as roupas. E aí cheguei pra minha sogra e falei, sogra, fui lá, vi as roupas, mas não é pra mim. Ele, por que tu não vende pijama? Pijama seria uma boa. Daí eu, mas pijama? Será que pijama, né? Pois é, mas daí fiquei com aquilo na cabeça dela, já veio com um monte de pijama que ela tinha em casa, começou a me mostrar os pijamas. Eu, será pijama, né? Fiquei com aquilo na cabeça. Daí cheguei em casa, daí tava olhando, eu fui postar uma memória, assim, que aparece aquelas memórias dos stories, assim, né? Fui compartilhar, assim, e aí apareceu uns stories que eu tinha ganhado um pijama de uma loja e eu falo, eu ainda vou ter uma coleção de pijamas. Nossa. E aí eu falo assim, o meu sonho é ter uma coleção de pijamas. Eu amo pijama, como é bom ter pijama, eu ainda vou ter minha coleção de pijamas. Só que eu não imaginava que era uma coleção da minha marca, né, amiga? E aí, daí comecei com aquilo, nossa, uma coleção de pijamas, né? E aí comecei, aí eu olhei pra minha frase na parede lá de casa, que a frase, o adesivo lá na parede de casa tá lá desde 2021. E a frase diz, não há lugar melhor que o nosso lar. E aquilo começou assim na minha cabeça, né? Não há lugar melhor que o nosso lar. E aí me veio, o que a gente usa em casa? É pijama.
qual é o lugar que eu mais amo estar? É na minha casa. Qual é o momento que eu mais espero? Quando o Matheus chega em casa, de noite, que a gente tá junto, que a gente faz a nossa jantinha, que a gente fica junto no sofá, na sexta-feira, que é o dia oficial do churrasco. Que daí eu boto meu pijaminha, a gente toma nosso energético, sabe? Fica ali na sexta-feira, tranquilo. Qual é o momento, assim, que eu relaxo, que eu amo fazer? É o meu momento de cuidado de noite, né? Meu pijaminha em casa. E o cara, é isso. É isso, assim. Daí eu senti que era isso, sabe, amiga? Sim. E tudo se conecta com as minhas seguidoras, né? Sim. Que é meu nicho de casa hoje. Então, eu acho que os pijamas, assim, as pantufas, depois vieram as pantufas também junto, né? E aí o Body Splash. E aí eu vi que era o combo perfeito, assim, que me representa. Sim. Me representa e assim, total. a Amy by Help chegou com tudo no mercado, né? Não chegou com um produto só. Chegou com uma coleção de pijamas, chegou com pantufas de dois modelos. Dois modelos de pantufas e 2 modelos de pijamas. Não, são... Isso, 2 modelos de pijamas, isso, só que daí tem variação de cor, Sim. né? Isso, E 2 modelos de pantufas e um Body Splash. Body Splash, Se eu te perguntar hoje qual é o carro-chefe da marca com um mês, né, de marca, qual é o carro-chefe? É o Body Splash, sim. Porque o Body Splash, a gente sabe que ele é um produto muito tradicional no mercado. Porém, a Amy by Help trouxe o Body Splash numa versão muito diferente em relação à fixação, porque tem uma fixação maravilhosa, e o aroma, que eu nunca tinha visto, que é de maracujá. E eu achei aquilo tão impressionante, porque quando ela falou assim, eu peguei uma amostra de um Body Splash de maracujá, e eu, ai, maracujá. Todo mundo tem essa Pensei assim, maracujá, porque eu não gosto de maracujá, né? Eu peguei. Quando ela me deu pra experimentar o Body Splash, eu fiquei chocada. Porque assim, eu nunca senti aquele cheiro em lugar nenhum. Sim. Então é muito inovador esse aroma que tu trouxe, né? Tu pensa em trazer outros aromas de Body Splash pra marca? Com certeza, amiga, penso sim, sem dúvidas. Inclusive, daqui um mês a gente vai lançar mais um produto da Amy by Help, sim, em primeira mão pra vocês. Que incrível! Mas o Body Splash realmente, assim, claro, né, eu sou suspeita pra falar, mas ele é diferente, assim, de tudo, assim, que tem no mercado de maracujá, né? As notas é vanila, pimenta rosa e maracujá champanhe. Então, todos, assim, que eu fui atrás, todos têm o maracujá, o cítrico do maracujá, mas não tem o champanhe e a vanila e a pimenta rosa, ela dá aquela quebrada. Então, assim, ele é realmente perfeito. Ele é muito leve, ele tem esse frescor, assim, né? E é bem aquele cheirinho pra colocar depois do banho. Eu ia falar, como ele é refrescante, dá aquela sensação de limpeza, assim. Sim. Sabe cheiro de limpa? É exatamente. muito maravilhoso. Sim. E ele é leve, ele não é aquela coisa doce, né? Exatamente, que muita gente tem esse medo, né? Mas, assim, ainda muita gente tem um medo de comprar. Muita gente Por ser maracujá, tu acha? Exatamente, Podem perder o medo, gente. Sério, é maravilhoso. Eu não gosto de maracujá, tá? Nem de perfume e aroma doce. Então, fiquem tranquilos, vocês vão amar se vocês comprarem. Sim, é maravilhoso. E em relação à marca, né? Esse primeiro mês de lançamento. Tem altos e baixos, a gente sabe como é que é a cabeça da empreendedora. Tem a expectativa versus realidade, a comparação com outras marcas que já estão há anos no mercado, né? Hoje, depois do Protagon, tu entende que foi muito bom, né? Sim, amiga, com certeza. Antes do Protagon, eu tava me cobrando muito, né? Meu Deus, eu fiquei 3 dias sem vender nada. Teve um dia que vendemos 5, outro dia não vendemos nada de novo. Porém, tudo isso, é importante dizer, sem nenhuma divulgação paga, sem tráfego pago, sem influenciadora paga, né? E fora que tudo orgânico. No evento de lançamento foi muito bom, né? A gente não pode reclamar. No evento de lançamento a gente vendeu R$6.000, né? Então foi assim, foi demais, assim, foi muito bom. Sim, e o ticket médio de cada produto é em torno de R$110, R$120, né? É, 120, Então, isso. Calculem, foi muitas vendas, foi um volume alto de vendas. Sim. Foi incrível. E aí, antes do Protagon, me cobrava muito essa questão, né? Não, tem que vender todo dia, tem que sair, sei lá, 15
15 pijamas por dia. E não é assim, né? É o começo, ainda mais, não tem tráfego também. Isso é uma coisa que, querendo ou não, ajuda muito a sair da nossa bolha, assim, né? Com certeza, total. Então, hoje eu vejo que não, tá muito bom, né? Só agradecer mesmo. E agora eu pretendo investir bastante em tráfego para sair dessa nossa bolha, assim, né? E ir para outros estados também, porque a gente consegue atender todo o Brasil. Sim. Então, essa é a ideia, assim, vender o pra tráfego todos. vai ajudar muito nisso, Sim. né? Uhum. Eu acho bem importante. Nossa, tenho certeza, porque às vezes a pessoa já viu tua marca, ela conhece, mas o fato de não ter uma repetição, Sim. ela não atiça a comprar, Exatamente. sabe? Não tem esse... Enfim, mas com a repetição do tráfego, ele todo dia isso, falando né? que tem que comprar, tu compra. Porque sabe, né? Todo dia tá ali Natália Dias no meu Instagram. Todo Tráfego dia. pago. Sou fã do tráfego pago. É a repetição. É. E o que a gente pode esperar da M by Help? Eu sei que tu já deu um spoiler, Sim. mas podia dar mais, né? A gente vai ter, então, mais um produto e... será que a gente dá um grande... Ó, tô falando aqui com o meu sócio. O sócio liberando. A gente fala esse spoiler grande? Será? Olha, o programa tá previsto para janeiro. Então... Esse nosso produto que a gente vai lançar, ele vai ser uma continuidade da linha do nosso Body Splash, Céu de Maracujá. E ele vai ser o nosso hidratante, né? E ele é um hidratante que ele é creme e ele também é gel. Porque muitos hidratantes, quando tu passa, ele fica grosso assim, né? Pegajoso. E o gel, ele tira isso. Então, ele é um creme trifásico. Ele é creme, gel e creme. Que incrível. Então, ele mistura isso pra não ficar... Tem algumas marcas, que eu não vou falar o nome, assim, né? Pra não te comprometer. Não me comprometer. Mas tem alguns cremes que a gente passa, assim, e ele fica muito grosso na pele. E demora pra absorver na pele, né? Então, quando a gente passa o nosso, ele vai ser bem levezinho, assim, né? E aí, ele não tem o cheiro tão forte do Body Splash, mas ele é bem levezinho, mas ele tem a fragrância do Body Splash, igual. Então, tu vai passar o nosso creme e depois tu vai vir com o Body Splash, assim. Nossa, daí vai aumentar ainda mais a fixação. Sim, exatamente. E ele vai ser um kit, vai ter a opção de kit ou avulso, né? Que aí vai ser ele grande, né? Hidratação pro corpo e também pra te ter na bolsa. Tá, a gente vai querer vender na Casa ND daí. Ai, eu quero, amiga. Tu não brinca, hein? Não tô brincando, tô falando sério. Já quero. Com Nossa, certeza. tô ansiosa por esse produto. Porque Sim, assim, já ser sou demais. fã do Body Splash. O Lucas que sabe direitinho quando eu aplico o Body Splash. Sente. Da M by Help. Ele fala que colocou o Body Splash da Emily, né? Que é muito único. Sim. E em fevereiro teremos uma nova coleção de pijamas também. E vamos ter, todos os tamanhos eles vão aumentar 10 centímetros, né? Essa nossa primeira confecção, ela veio mais justinha. A gente teve essa questão, assim, né? Que todos eles tiveram um pouquinho mais justo, assim, a gente notou isso e conversou com as nossas costureiras e a gente vai aumentar 10 centímetros em cada. A grade de tamanho. Todos, do P, M, G, e a gente vai ter G1 também, que é uma coisa que legal. pediram muito, né? Então a gente vai conseguir atender o G1 também. Que legal. E aí a gente vai ter então essa nova coleção. E outra coisa que é bem importante de mencionar também, que é uma coisa assim que eu acho que é importante de falar, que eu sempre prezo assim pela transparência, né? Então, sempre com as minhas seguidoras vizinhas, eu sempre fui transparente. E eu acho que com a minha marca também tenho que ser. Que o nosso tecido, ele é um tecido gostoso, mas ele é leve, assim. E eu gostaria que ele fosse um tecido mais aveludado. Eu queria que realmente ele fosse o abraço do lar em forma de pijama, que é o nosso slogan, né? Então, a nossa próxima coleção, ela vai vir mais aveludada. O nosso tecido, ele vai mudar também. Então, é outro spoiler que a gente tá bem ansiosos. Que a nossa coleção, além de aumentar os tamanhos, o nosso tecido também vai ser melhor ainda. Que incrível. Isso em fevereiro? Sim, fevereiro, se Deus quiser. Se der tudo certo, fevereiro. Vai dar. E olha que especial, né, gente, quando a gente trabalha com propósito. Porque uma marca que acabou de se lançar no mercado, né, que está se consolidando aos poucos, já está investindo em melhorias. Poucas marcas fazem isso, que é olhar para o teu público, né? Olhar para o teu produto, ver onde pode melhorar, onde tem que investir, né? E fazer essas melhorias assim para o teu público, é porque tu trabalha com propósito. Porque senão ia ser só mais um produto do mercado. É isso, amiga, né? com certeza. Isso é, acho que é o mais
gratificante do nosso trabalho. É o que torna o nosso trabalho mais leve, né? Trabalhar com propósito. Sim, com certeza. Incrível. Obrigada por ter dado esse spoiler aqui pra gente. Eu amei saber em primeira mão. Em primeira mão mesmo, ninguém sabe. Não, já vou separar ali meu financeiro pra fazer minhas compras em fevereiro, se Deus quiser. Não, até falei, né, pro meu sócio, eu sou uma empreendedora que eu tô no início mesmo, né? Poderia ter, né, trazido um presente pra ti, podia ter trazido pra gente mostrar. Ai, mas a empreendedora tá começando, gente. Mas, ó, segue a Emily no perfil dela, tá? Tem o Help Vizinha, que é o perfil dela, da vida dela, influenciadora. E tem também o M by Help, que é o Instagram da marca dela de pijamas, de body splash, isso, e de pantufas, tá, gurias? E para finalizar aqui com vocês, eu quero mostrar um produto bem especial, já que a gente tá falando de marca, né? Da Deja Vu, que tá lançando a sua linha nova agora, que é o NutriGlow, que é uma linha incrível para uso profissional e para home care também. E um dos produtos tem muito a ver com o que a gente estava falando, que é de fragrância, perfume e tal. Que eu achei muito inovador, e ali tá o completinho, esse aqui é do meu uso pessoal. Amiga, é o seguinte, ele é um perfume tanto para corpo quanto para cabelo. Tu agita ele fica com esse glow aqui, esse brilho. Lindo, né? Muito lindo. Lindo. Eu falei pro CEO da marca, né, que é uma experiência. Sim. Agora tu aplica ele no teu cabelo. Tu pode aplicar no corpo também, tá? Nossa, que cheiro maravilhoso. Muito bom, né? Nossa, maravilhoso. Eu carrego na minha bolsa. Às vezes eu não passo outro perfume, eu uso só ele, porque ele tem uma fixação maravilhosa. Maravilhoso. E ele é lindo, né? A embalagem. Sim, ele é lindo. E daí lindo, eu tô lá na casa ND, mostro meus clientes, meu Deus. E aí tem pra vender lá, né? Por isso eu quero botar, inclusive, a M by Help lá também. Mas eu achei muito incrível, acho que é um produto também muito diferente, traz essa tecnologia, essa inovação, né? Spray perfumado pra cabelo é uma coisa bem diferente, né? Sim, muito diferente. E eu amei. É a nossa marca patrocinadora, Deja Vu. Maravilhosos. E para finalizar, quero te agradecer novamente por ter vindo até aqui. Foi uma entrevista muito gostosa de fazer, porque apesar de saber todos os passos da tua trajetória, né, de todos os processos que tu já passou, dos altos e baixos, das dificuldades, das vitórias também. Sim. Quando a gente está aqui conversando de uma forma muito racional para passar essa perspectiva de tudo para outras pessoas, a gente relembra tudo, sabe? Então é muito, muito legal. É muito gratificante te ter aqui também. E tu acompanhou tudo, né, amiga? Então é muito especial. Eu tô muito feliz por estar aqui. Foi muito gostoso, muito leve também, né? Sim. Ai, tô muito feliz. Uma honra. Ai, amiga, muito obrigada. E chegamos ao fim de mais um programa Beleza e Negócios. Acredito que vocês tenham gostado muito de conhecer um pouco mais sobre a vida da Emily, nossa Help Vizinha, né? E um agradecimento especial a Emily ter vindo até aqui e também a Deja Vu Professional, que é a nossa marca do coração, patrocinadora desse programa. Espero vocês na semana que vem com mais um programa do Beleza e Negócios. Tchau!